Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Química Orgânica e na aula de hoje nós vamos estudar os ácidos e as bases na química orgânica. Nós já ouvimos falar de ácidos, bases lá no início do ensino médio, quando tratamos das funções inorgânicas, sendo elas ácidos, bases, sais e óxidos. Vimos uma revisão das funções orgânicas na última aula e agora a gente vai entender como são os ácidos e as bases quando a gente fala de compostos orgânicos. Então vamos lá. Lá no início do ensino médio, como eu disse, que nós estudamos os ácidos e as bases, nós tínhamos alguns conceitos que nós utilizávamos para definir o que era um ácido e o que era uma base. Lá, a gente se baseava na teoria de Arrhenius, e o que diz essa teoria? Diz que ácido é toda substância que libera H+, que a gente vai usar o termo prótons para denominar, e aí toda substância que libera H+, quando em solução aquosa, ou seja, quando dissolvida em água, eu estou falando de um ácido. Quando uma substância, ao ser colocada em água, em solução aquosa, libera uma hidroxila, que é o OH-, nós chamávamos ela de base. Coloquei aí 2 béqueres com soluções, sendo o primeiro aí uma solução de HCl. Então, o HCl sendo colocado em água, ocorre o que a gente chama de ionização, porque forma íons em solução aquosa, sendo o íon H+, e o íon Cl-. Como eu tenho liberação de íon H+, quando colocado em solução aquosa, eu estou falando de um ácido. No segundo Becker, a gente está falando de uma base. Por quê? Aqui eu usei o exemplo do hidróxido de sódio. Quando colocado em água, ocorre o que a gente chama de dissociação, porque já haviam íons aqui. Quando colocado em água, esses íons se dissociam, se separam. Em cima a gente fala de ionização, porque antes eu não tinha íon, porque era uma ligação covalente. Agora, formei íons colocando em solução aquosa. Desculpa. Já o hidróxido de sódio já tinha os íons. Então, quando eu coloquei eles em solução aquosa, ocorreu apenas a separação, que a gente chama de dissociação, gerando íons hidroxila. Então, isso caracteriza uma base. Isso na teoria que a gente via até então. Só que nós temos um problema. Aqui, mostrando novamente o que a gente estava falando, ó. A teoria ácido-base vão ser substâncias neutras que, quando colocadas em água, formam íons. Se um dos íons for H+, estou falando de um ácido. Se um dos íons for uma hidroxila, estou falando de uma base. Então, o que ocorre aí nada mais é do que uma dissociação iônica, no caso das bases, ou uma ionização, no caso dos ácidos. Coloquei alguns exemplos aqui, o ácido clorídrico, que são ácidos monopróticos. Monopróticos são ácidos que liberam um H+, quando em solução aquosa. Então, tem aqui o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido perclórico, o ácido acético, são ácidos porque aumentam a concentração de H+ na solução. Então, se está aumentando, significa que está gerando íons H+, então eu estou falando de um ácido. Aqui, alguns ácidos também, só que polipróticos, são ácidos que liberam mais de um H+. Tem aqui o ácido sulfúrico, o carbônico, o fosfórico. Aqui na frente de ácido eu coloquei a definição de base. Se em solução aquosa ocorre um aumento da concentração de H+, eu estou falando de um ácido. Se em solução aquosa ocorre um aumento da concentração de hidroxilas, eu estou falando de uma base. Tudo bem. Resolvia todos os nossos problemas lá no ensino médio com os compostos inorgânicos. Só que temos um problema. Quando a gente fala de compostos orgânicos, nem sempre a gente está com eles em solução aquosa. Porque a gente tem vários compostos, o óleo é um exemplo, que não dissolve em solução aquosa. Se não dissolve, eu não tenho como dizer se ele é ácido ou base. Ah, então quer dizer que os compostos orgânicos não têm ácido, não têm base? Não, eles têm. Mas como eu vou reconhecer se é um ácido ou se é uma base, se tem alguns compostos que eu não consigo dissolver em solução aquosa? Então, com isso, veio uma segunda teoria ácido-base, um pouco mais abrangente do que a teoria de Arrhenius, que foi a teoria de Bronsted-Lowry. Na teoria de Bronsted-Lowry, ele define ácido como substâncias doadores de H+. São substâncias que têm a capacidade de liberar H+, seja em solução aquosa ou não.
E base, toda substância que tem a capacidade de receber H+, seja em solução aquosa ou não. Então, se eu estiver falando de uma substância que ela tem facilidade de perder o H+, eu estou falando de um ácido. Se eu estou falando de uma substância que tem facilidade de atrair, de receber o H+, que, como eu disse, a gente vai usar o termo próton às vezes, eu estou falando de uma base. Então, eu coloquei uma reação aqui, a gente vai inserir o conceito de ácidos e bases conjugadas. Por quê? Quando eu coloco uma substância ácida, ou seja, que tem capacidade de liberar H+, para reagir com uma base que tem a capacidade de receber o H+, eu vou ter alguém doando algo que o outro alguém quer receber, certo? Então, eu tenho o ácido liberando H+, e a base recebendo esse H+, que foi liberado pelo ácido. Então, liberou H+, estou falando de um ácido. Então, se eu estou falando de um ácido, ele vai gerar uma base conjugada. Por quê? Porque agora essa base conjugada foi quem perdeu o H+ antes. Então, se ela perdeu o H+ antes, agora ela tem a capacidade de receber o H+. Então, ela está sem o H+ que ela perdeu. Então, ela é uma base conjugada do ácido inicial. O mesmo acontece com a base. A base ela não tinha H+, e ela recebeu H+. Se ela recebeu H+, agora ela pode perder fazendo o caminho inverso. Concorda? Porque a gente está falando de equilíbrios. Então, toda reação que vai tem como voltar. Isso é um equilíbrio químico. Eu tenho reagentes se transformando em produtos, ao mesmo tempo que eu tenho produtos se transformando em reagentes. Então, se a base ganhou um H+, tendo esse H+, ela pode perder esse H+. A volta dela, ela está se comportando como um ácido. Então, eu tenho aqui, se eu quiser voltar, ele vai se comportar como um ácido, porque ele vai perder o H+. O mesmo acontece com a base conjugada. Voltando, ele vai receber o H+. Então, aqui ele é uma base para se transformar em ácido. Então, toda reação ácido-base, usando a teoria de Bronsted-Lowry, a gente vai ter o ácido e a base que vão reagir gerando ácidos e bases conjugadas. Então, o ácido gera uma base conjugada, a base gera um ácido conjugado, ok? Sempre pelo recebimento e pela doação de prótons ou de H+. Só um parênteses, por que a gente usa o termo próton? O hidrogênio é o primeiro elementozinho da tabela periódica. Ele tem um próton e um elétron. Quando ele perde o elétron, ele fica só com o núcleo, porque ele não tem mais nenhum elétron, ele fica só com o núcleo com um próton, porque ele não tem neutro, perdeu o elétron que tinha, só tem um próton. Por isso que a gente acaba usando o termo próton para chamar o H+, ok? Então, continuando. Eu tenho ainda substâncias que podem se comportar numa reação como um ácido de Bronsted-Lowry e em outra reação como uma base de Bronsted-Lowry. Essas substâncias que têm essa capacidade são denominadas anfóteras, porque ela vai ter característica ácida, característica básica, dependendo do meio e com quem que ela está reagindo. Um exemplo clássico que a gente pode usar é a água. A água, se eu colocar ela para reagir com uma substância ácida, ela vai se comportar como uma base. Por quê? Porque se eu tenho uma substância ácida, como aqui no exemplo, no primeiro exemplo, coloquei a água para reagir como uma substância ácida. Aqui está trocado, tá, gente? Desculpa, é base e ácido. Então, eu tenho o HCl, que vai liberar o H+, certo? Se ele vai liberar o H+, ele é um ácido. Para onde vai esse H+? Vai para a água, formando íon que a gente chama de íon hidrônio. Então, se a água recebeu o hidrogênio, eu estou falando de uma base. Então, eu tenho aqui um ácido e uma base. A água funcionando como uma base. E o HCl funcionando como ácido. E a água vai gerar o quê? O íon hidrônio, que aqui vai ser, se aquela é uma base, o íon hidrônio é um ácido conjugado. Se o HCl é o ácido, o Cl menos o íon cloreto vai ser a base conjugada, ok? Desconsiderem que ácido e base troquem. Base e ácido. Eu digitei errado aqui. Outra situação em que a água pode reagir é com a amônia. Só que nesse caso, ela não vai se comportar como uma base, sim como um ácido. Por quê? Porque aqui ela vai perder um hidrogênio, porque eu tenho alguém que tem mais facilidade de receber hidrogênio. Quando eu comparo
A água com ácido clorídrico, o ácido clorídrico é muito mais fácil de perder o hidrogênio que a água. Então, é ele que vai perder e a água vai receber. Ele vai ser o ácido e a água vai ser a base. Quando eu comparo a água com a amônia tem muito mais capacidade de receber hidrogênio, porque ele tem um par de elétrons aqui que vai atrair o hidrogênio, do que a água. Então, a amônia vai receber hidrogênio e vai ser minha base. A água vai doar esse hidrogênio que a amônia quer, então ela vai ser meu ácido. Então, na primeira reação, eu tenho a água funcionando como uma base porque ela recebe hidrogênio. Na segunda situação, eu tenho a água funcionando como um ácido, porque ela doa hidrogênio, gerando o ácido conjugado, que é o íon amônio. Aqui a gente tem amônia, aqui eu tenho amônio, certo? Porque se era uma base, recebeu hidrogênio, se tornou ácido conjugado. E eu tenho a hidroxila, que antes era água, que perdeu o hidrogênio, funcionou como ácido, gerando o que a gente chama de base conjugada, ok? Então, nesse caso, a água funciona como base se ela estiver reagindo com um ácido, ou funciona como um ácido se estiver reagindo com base, com uma base, ok? Então, algumas observações importantes. Todo ácido conjugado de uma base fraca é um ácido forte. Então, se eu tinha um ácido forte, vai gerar uma base conjugada fraca. Se eu tinha uma base forte, vai gerar um ácido conjugado fraco. E vice-versa. Então, ó, todo ácido conjugado de uma base fraca, então, estou falando de base fraca, vai gerar um ácido forte. Base forte vai gerar um ácido fraco. Toda base conjugada de um ácido fraco é uma base forte. Então, ácido fraco, base forte. Ácido forte, base fraca. Sempre o inverso. Todo nucleófilo é uma base em potencial e toda base é um nucleófilo em potencial. Não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai estudar a parte de nucleófilo, a gente vai vendo as reações nucleofílicas, que é um pouquinho mais para frente. Então, nucleófilo nada mais é do que filo significa que tem atração, hidrofílico, lipofílico, tem atração por alguma coisa. Hidrofílico tem atração por água. Lipofílico tem atração por óleo, lipídio. Nucleófilo tem atração por núcleo. O núcleo é positivo. Então, é alguém que tem atração por carga negativa. Isso significa o quê? Então, esse alguém é negativo, porque ele tem atração por carga positiva. Ok? Mas existem casos de uma característica se destaca mais que a outra. Como eu disse, a gente vai estudar isso melhor quando a gente vai vendo reações nucleofílicas. Seguindo. Terceira teoria de Lewis. Por que veio a terceira teoria de Bronsted-Lowry já atende a todos os compostos orgânicos? Mas já que a gente está vendo as teorias ácido-base, vou citar todas elas aqui, mas a gente vai se concentrar basicamente na teoria de Bronsted-Lowry. Mas, para finalizar, eu tenho aqui uma teoria um pouco mais abrangente do que a de Bronsted-Lowry. Por quê que ela é mais abrangente? Porque ela vai pegar os compostos que não têm H+. Porque a gente estava lá, na primeira teoria, limitou em solução aquosa. Quando a gente foi para a segunda teoria, eu preciso de alguém para doar H+, e outro que receba H+. E se eu estiver falando de uma reação entre compostos que não têm H+, aí complicou. Como eu vou definir quem é o ácido e quem é a base? Aí vem a teoria de Lewis só para poder abranger um pouco mais os compostos. Então, segundo a teoria de Lewis, base vai ser substância que tem par de elétrons para serem doados, ou seja, substâncias que têm par de elétrons sobrando. Ou é um par de elétrons na forma de uma carga, ou seja, um ânion, certo? Então, a base ela vai ser doadora de par de elétrons, não só no caso de íons negativos, se for um composto neutro, vai ser um composto que tenha par de elétrons não ligantes, ou seja, par de elétrons que tem elétrons que não participaram de nenhuma ligação. Então, com isso, eu defino a base de Lewis. E o ácido de Lewis é o inverso, é substância que tem deficiência de elétrons. Se ela tem deficiência de elétrons, ela é receptora de par de elétrons. Então, ela não tem par de elétrons sobrando, não tem carga negativa, além do mais, pode ter até carga positiva, que aí é mais
atuante ainda essa falta de elétrons que ele tem. Então, eu vou ter uma base que vai doar o par de elétrons e um ácido que está querendo receber esse par de elétrons, ok? Só essa parte que eu falo de teoria de Lewis, porque, como eu disse, a nossa explicação maior, que abrange os compostos orgânicos, se concentra na teoria de Bronsted-Lowry, ok? Então, alguns outros conceitos para entender essa parte de acidez. Lá no ensino médio, a gente também viu a parte do pKa e a força dos ácidos, que define um ácido como forte ou fraco. Lembrando que a gente está se concentrando na teoria de Bronsted-Lowry. Se eu estou me concentrando na teoria de Bronsted-Lowry, eu estou falando de H+. H+ sendo doado, H+ sendo recebido. Então, o que define um ácido forte? É um ácido que tem facilidade de perder esse H+. Quanto mais fácil for dele perder esse H+, mais ácido é esse composto. Ou seja, um ácido mais forte. Quanto mais difícil de perder H+, menos ácido vai ser esse composto. Então, na base, ele não tem capacidade nenhuma de perder esse H+. É muito difícil conseguir arrancar o hidrogênio dele. É muito mais fácil ele atrair um hidrogênio. Então, a gente já vai falar que é um composto básico ou muito pouco ácido, ok? Então, aspectos físico-químicos das reações ácido-base. Esse pK, ele ajuda a entender isso. Mas o que é o K? O Ka é a constante de acidez, vem lá de equilíbrio químico. O que é a constante? Uma constante de equilíbrio, ela se dá o produto das concentrações dos produtos, vou falar de uma forma melhor, a multiplicação das concentrações do produto de uma reação sobre a multiplicação das concentrações dos reagentes de uma reação. E aí eu dei essa formulazinha aqui, partindo dessa reação aqui. A água é solvente, ela não entra na reação. Então, a gente tem aqui produtos, multiplicação dos produtos sobre os reagentes. Aqui, no caso, só o ácido mesmo. Então, essa é a constante de acidez dessa reação. Como que eu comparo se um é mais ácido ou um é mais básico? Normalmente, a gente olha ou a constante ou olha o pKa. O pKa, toda vez que tiver um Pzinho na frente de uma constante, eu estou falando de menos log. O pH é o menos log da concentração de H+. O pKa, então, vai ser o menos log do Ka. E esse pKa eu comparo com o pH. Se eu tenho um pKa baixo, eu tenho uma acidez maior, ou seja, um pH mais baixo. Se eu tenho um pKa alto, eu estou falando de um composto que tem menor acidez, porque ele está no pH maior, ok? Então, quanto menor o pKa, mais forte o ácido. Então, pH e pKa são similares. Quanto maior o pKa, maior vai ser o pH, e assim, menor a acidez, ou maior a basicidade, se a gente estiver falando da parte de base, ok? Então, alguns fatores que influenciam na força dos ácidos e das bases, que faz com que um ácido ou uma base seja mais forte ou mais fraco. Primeiro, a estabilidade da base ou do ácido conjugado. Eu disse lá atrás que as reações são um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho reagentes passando para produtos, eu tenho produtos voltando a ser reagentes. Mas se, por exemplo, o meu produto for muito estável, ele não vai querer voltar para o reagente. Ele vai ficar, na sua maior parte, como produto. E vice-versa. Se o meu reagente for muito estável, eu vou ter na minha solução muito mais reagente do que produto, porque o meu composto vai preferir ficar na forma de reagente. Então, quanto mais estável a base conjugada, mais forte é o ácido. E quanto mais estável o ácido conjugado, mais forte é a base. Por que é mais forte? Se é mais forte, libera mais fácil H+. Então, se o meu ácido é forte, vamos dizer assim, ele libera mais fácil hidrogênio, então facilmente reage passando a ser uma base conjugada. E o contrário também. Se a minha base é forte, ele atrai muito hidrogênio. Se atrai muito hidrogênio, ele quer ficar com aquele hidrogênio. Qual é a situação que ele fica com o hidrogênio? É a situação em que ele é base conjugada, que ele é ácido conjugado, que antes ele era uma base, atraiu hidrogênio e virou ácido conjugado. Então, se essa base é forte, ele quer muito aquele hidrogênio para ele, ele agarra o hidrogênio e não larga mais. Então, ele fica
como ácido conjugado. Então, por exemplo, o ácido conjugado do metano é muito instável. Por quê? Porque o carbono não tem essa capacidade de atrair o hidrogênio. Se ele não tem essa capacidade, ele não consegue segurar o hidrogênio com ele, que é o que acontece aqui no produto. Então, ele prefere voltar e liberar esse hidrogênio, porque ele não quer esse hidrogênio que estava ali. Então, ele é uma base muito fraca. Por outro lado, a base conjugada do metano, se eu estiver falando agora de tirar, aqui eu tentei fazer ele funcionar como uma base, porque ele vai receber o hidrogênio, e ele não quis esse hidrogênio, por isso que ele prefere ficar sem ele. Se eu olhar para ele como um ácido, ou seja, aquele que vai liberar o hidrogênio, a base conjugada do metano também é muito instável. Tirar o hidrogênio, ele não quer ficar desse jeito, ele prefere ficar com os 4 hidrogênios dele. Então, eu também vou ter aqui, como a base conjugada é instável, ele prefere ficar como o ácido que ele era. Se aqui é instável, significa que ele não tem capacidade de segurar. Se ele não tem capacidade de segurar, ele é um ácido muito fraco. Ele não tem capacidade de ficar sem, segurar esse hidrogênio longe dele, ok? Outra coisa que influencia na força do ácido, esse é muito importante, a eletronegatividade. Por quê? O que faz com que um ácido tenha capacidade de liberar esse hidrogênio, ou uma base de atrair esse hidrogênio, lembrando que esse hidrogênio é um H+, ele é positivo. Então, se eu tiver muita carga negativa perto dele, vocês concordam que vai atrair essa carga positiva do hidrogênio e ele vai ficar preso ali? Agora, se eu não tiver cargas negativas próximas a ele, não tem nada que segure ele ali. Então, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, eletronegatividade, lembrando lá do primeiro ano também, conceito, é a capacidade que um elemento tem de atrair para perto dele o par de elétrons que está sendo compartilhado numa ligação. Então, por exemplo, aqui entre o H e o F, eles fazem uma ligação covalente. Se a ligação é covalente, ali tem um par de elétrons sendo compartilhado. Esse par de elétrons faz parte tanto do flúor como do hidrogênio. Mas como o flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, o par de elétrons fica muito mais tempo do lado do flúor. Ele fica muito mais tempo com o flúor do que com o hidrogênio. Então, esse hidrogênio, se os elétrons estão muito pertinho do flúor, esse hidrogênio não está sendo tão atraído, porque os elétrons não estão pertinho dele para segurar ele ali. O que segura ele ali é a atração da negativa com a positiva. Se eu não tenho elétrons pertinho dele, facilmente eu tiro ele. Não tem nada quase segurando ele. Então, essa eletronegatividade do flúor faz com que esse composto seja muito mais ácido. Por que ele faz com que ele seja muito mais ácido? Porque fica muito fácil tirar hidrogênio, porque o flúor puxa tantos elétrons para ele que esses elétrons não agem mais sobre o hidrogênio. O hidrogênio fica livre e sai. Comparando a água, aí a gente tem um aumento aqui da acidez, um aumento do pKa. Se eu estou aumentando o pKa, o pH está aumentando, então significa que a acidez está diminuindo. Então, entre esses 4 aqui, o composto mais ácido vai ser o ácido fluorídrico. Então, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, maior é a estabilidade de seus orbitais de valência. Logo, quanto mais eletronegativo for o elemento, mais estável será a base conjugada. Por que a base conjugada? Porque eu tenho ácido, ele libera hidrogênio e se torna base conjugada. É estável, porque os elétrons já estão ali para estabilizar o átomo. Não vai fazer falta aquele hidrogênio que saiu. Então, ele não quer voltar a ser ácido, ele prefere ficar como base conjugada, ok? Terceiro, que eu gosto muito de falar desse, porque para entender os compostos orgânicos, esse é o que melhor explica, que é o efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? Alguns átomos ou grupos de átomos, eles têm a capacidade de retirar, de atrair para si os elétrons que tem ali em volta, ou a capacidade de doar, liberar esses elétrons que estão ali em volta para a cadeia carbônica, para quem está perto, influenciando na estabilidade dos orbitais do átomo ligado ao hidrogênio em questão. Então, por exemplo, se eu tenho elementos eletronegativos, esses elementos atraem os elétrons para perto dele. Então, o efeito indutivo é isso, é essa atração que esse grupo, esse elemento eletronegativo tem de atrair para perto dele, por indução. Então, fica tudo mais pertinho dele. O efeito indutivo é exatamente essa aproximação que esse elemento causa
por ele ser eletronegativo. Então, ele tem a capacidade de retirar os elétrons de perto de quem está em volta, porque ele quer tudo para ele. E tem outros elementos que são doadores de elétrons. Ele quer longe dele os elétrons. Se ele quer longe dele, vai ficar perto do hidrogênio que está ali do lado, por exemplo. Se esses elétrons estão perto do hidrogênio que está ali do lado, vai segurar o hidrogênio não vai conseguir sair. Se o hidrogênio não consegue sair, a acidez dele vai ser baixa, porque a acidez está relacionada à capacidade de perder o hidrogênio. Então, quanto mais próximo o átomo estiver do hidrogênio, ou os elétrons, maior será o efeito deste na acidez ou na basicidade, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse compostozinho aqui. Isso aqui é um ácido carboxílico, é o ácido etanóico ou acético, nome usual. Tem o hidrogênio aqui, e esse hidrogênio é o hidrogênio ionizável. Tenho dois elementos eletronegativos aqui, que são o oxigênio. Então, o par de elétrons que está sendo compartilhado aqui entre o oxigênio e o hidrogênio fica pertinho do oxigênio. Mas, além de ficar pertinho do oxigênio, tem um outro oxigênio que puxa mais ainda. Então, toda a densidade eletrônica, toda a nuvem eletrônica vai ficar mais perto aqui dos oxigênios. Se está mais perto dos oxigênios, está mais longe do hidrogênio. Se está mais longe do hidrogênio, não tem nada que está atraindo o hidrogênio para ele ficar ali. Então, facilmente eu consigo retirar esse hidrogênio. Então, essa capacidade de deslocar a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons, para longe ou para perto do hidrogênio é o que a gente chama de efeito indutivo, ok? Temos aqui, ó, o efeito indutivo retirador de elétrons. O cloro, por exemplo, ele tem um efeito retirador de elétrons, porque ele é eletronegativo, então ele puxa os elétrons para perto dele, ficando sem elétrons próximos a esse carbono, por exemplo. Ok? E aqui eu coloquei alguns exemplos de elementos que são eletronegativos e por isso são retiradores de elétrons. Flúor, cloro, bromo, nitrogênio, oxigênio são os principais. E eu tenho grupos que são doadores de elétrons. Quando a gente compara aqui, mas aqui é carbono e aqui é carbono, mas aqui é um carbono que não tem hidrogênios, né? Tem outros grupos aqui. Os grupos metílicos, grupos carbônicos, são grupos doadores de elétrons. Eles jogam os elétrons para perto de quem está do lado. Então, os elétrons que estão aqui nessa região vão ficar muito mais perto desse carbono do que desse, porque esse grupo aqui ele é doador de elétrons. E aqui a gente tem R. R representa qualquer cadeia carbônica, uma cadeia carbônica qualquer. CH3, que é um metil, uma cadeia só de um carbono. Bório e silício são exemplos de grupos doadores de elétrons. Ok? E, se eu não me engano, o último fator que influencia na acidez e na basicidade é o efeito do solvente. Por quê? Porque o solvente, muitas das vezes, quando a gente fala principalmente da água, ela tem a capacidade de solvatar. O que é solvatar? É pegar e ficar em volta do grupo. Por exemplo, eu tenho um grupinho lá com uma carga positiva ou com uma carga negativa, ou muitos elétrons fazendo com que ele fique muito negativo. Aí o solvente, principalmente, aqui a gente está falando principalmente da influência de solventes polares, que os apolares não faz diferença, são os que a gente chama de solventes próticos. Na presença de um solvente prótico, esse solvente prótico ele é polar, por exemplo, a água. Prótico significa que é um solvente que pode liberar H+. Pode fazer ligações de hidrogênio, pode liberar H+. Então, no caso da água, ela tem uma região mais negativa, que é a região do oxigênio, e uma região mais positiva, que é a região dos hidrogênios. Com isso, se eu tenho lá um composto que tem uma parte muito negativa, por exemplo, porque tem vários elétrons ali, por exemplo, vai atrair um monte de moléculazinha de água ao redor dele. A parte, por exemplo, se eu estou falando de um grupo negativo, a parte positiva vai ficar toda viradinha aqui e vai segurar ali em volta, vai estabilizar essa carga. Ou o inverso, se eu estiver falando de uma carga positiva. Aqui nos dois casos eu estou falando de cargas negativas que vão atrair a molécula do solvente, porque esse solvente é polar, então ele tem um polo positivo e um polo negativo, e aí a parte positiva, o polo positivo desse solvente, vai ficar mais próximo, solvatando, ficando em volta daquela parte da minha molécula, ok? Então, ó, o solvente pode tanto estabilizar uma base conjugada quanto um ácido conjugado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o HCl e a amônia reagindo. O HCl vai perder o H+, então ele é o ácido, gerando o cloreto, que é uma base conjugada. E a amônia vai receber o H+, ela é uma base, e aqui gerou o ácido conjugado dela. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu não tenho cargas, então a molécula de água não está nem aí.
Tá todo mundo livre, leve, solto, certo? Agora, quando ocorreu a separação, que eu gerei um ânion, ou seja, um íon de carga negativa, que é o cloreto, que é a minha base conjugada, e formei o íon amônio, que é um cátion, um íon carregado positivamente, que vai ser o meu ácido conjugado. Aí atraiu aquele monte de molécula de água. O cloreto é negativo, a parte positiva da molécula de água, que são molequinhas de água, a parte positiva das moléculas de água ficaram tudo aqui em volta. Agora é muito mais difícil eu colocar o hidrogênio de volta aqui, porque os hidrogênios que estão aqui em volta, o hidrogênio que está grudadinho lá no amônio, nem está percebendo que tem uma carga negativa ali mais, porque essa carga negativa está sendo estabilizada pelas moléculas de água que estão em volta. O mesmo acontece com o íon amônio. O cloro não consegue nem enxergar que o hidrogênio está ali, porque as moléculas de água que estão em volta do íon amônio estão solvatando, estão blindando e estabilizando a carga positiva dele. Aqui, ó, é a bundinha da molécula de água, desculpa o termo, que está virado para a molécula de amônio, porque aqui é o oxigênio é a parte negativa da minha molécula, ó, parte negativa da minha molécula, vão ficar viradas para o meu íon que está carregado positivamente. Então, os dois íons formados, minha base conjugada e meu ácido conjugado, são estabilizados por solvatação. Então, essa reação, ela não vai ser equilíbrio, ele vem para cá e não volta mais, porque agora eles não conseguem mais um capturar o hidrogênio do outro, ok? Aí a gente entra propriamente na acidez e basicidade, quando a gente fala de cada composto. Quando a gente fala de acidez de compostos orgânicos, a gente usa o termo acidez para compostos que têm oxigênio, são compostos oxigenados. Para que eu tenha acidez, eu tenho que ter um hidrogênio ionizável. Então, para eu ter hidrogênio ionizável, tem que ser um hidrogênio que, por algum motivo, tem um átomo do lado dele que é eletronegativo, que vai puxar os elétrons para ele, deixando o hidrogênio livre. Então, a gente está falando de moléculas de compostos que têm OH na estrutura. Então, eu estou falando de álcool, fenol e ácidos carboxílicos. E aí eu coloquei aqui uma ordem de acidez das funções, nos tipos de compostos orgânicos. Esse AR significa aromático, então se eu tenho anel aromático e a carboxilo de ácido carboxílico, ele é um ácido mais forte. Por quê? Porque além de ter os dois oxigênios que puxam os elétrons para perto dele, deixando o hidrogênio livre, eu tenho um anel aromático que também puxa os elétrons para perto dele, deixando então o hidrogênio mais livre ainda para sair, ou seja, deixando um composto mais ácido ainda. Depois vem os ácidos carboxílicos comuns, sem ser com anel aromático, que também são fortes porque eu tenho dois átomos de oxigênio que puxam os elétrons para ele. Só é mais fraco que esse por conta do anel aromático, que é mais alguém puxando os elétrons. Depois vem os fenóis, que é anel aromático ligado à hidroxila. Aqui eu não tenho mais de um oxigênio atraindo, eu só tenho um, mas eu tenho um anel aromático. O anel aromático ele atrai menos do que um segundo oxigênio, por isso que ele está aqui na minha escala. Depois vem a água, mas professor, mas a água é neutra. Por que eu coloquei a água aí? Porque quando a gente compara com o álcool, eu tenho o oxigênio que atrai aqui os elétrons para ele, mas o grupo R é doador, então ele joga a densidade de elétron para perto. Então, prendendo um pouco mais o hidrogênio do que com água. Por quê? Porque com a água tem o oxigênio que puxa, mas não tem ninguém que doa. Então, ele é mais fraco do que o fenol, que eu tenho ainda, além do oxigênio, eu tenho o aromático que puxa. Aqui eu só tenho oxigênio. Aqui eu tenho oxigênio, mas eu tenho alguém que doa. Então, o álcool fica sendo menos ácido ainda do que a água. Ah, professora, então ele é básico. A gente vai usar o termo ácido para os compostos de oxigênio. Então, a gente vai falar que ele é menos ácido. O termo básico a gente vai usar para compostos de nitrogênio, que é o que a gente vai ver já já. Então, aqui eu coloquei alguns ácidos para a gente comparar. Coloquei 4 ácidos, os 4 entrariam aqui nessa classe, ácido carboxílico comum, né? Um é o ácido acético, que só tem o CH3, tem um aqui com cloro, com 2 cloros, com 3 cloros. O cloro é um elemento eletronegativo. Então, aqui eu tenho os 2 oxigênios, eu tenho um grupo que doa a densidade. Aqui eu tenho os 2 oxigênios, eu tenho um grupo que puxa a densidade eletrônica. Aqui 2 grupos que puxam densidade eletrônica, aqui eu tenho 3 grupos que puxam densidade eletrônica. Então, dos 4, esse aqui é o menos ácido, porque eu só tenho a ação dos 2 oxigênios puxando e tenho um doando. Aqui tem os 2 oxigênios puxando e mais um cloro puxando.
Então, já aumentou a acidez, ou seja, diminuiu o pK, diminuiu o pH. Aqui eu tenho 2 cloros e 2 oxigênios, aqui eu tenho 3 cloros e 2 oxigênios. Então, aqui eu estou cheia de grupo eletronegativo puxando e deixando o hidrogênio cada vez mais livre, porque os hidrogênios vão ficar cada vez mais longe dele. E aqui no segundo quadro, eu coloquei, todos eles só têm um elemento eletronegativo, só que são elementos de eletronegatividades diferentes. A eletronegatividade cresce nesse sentido para baixo. O flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. Então, todos têm 2 oxigênios, então não muda nada. Então, o que vai diferenciar um do outro é exatamente esse elemento. O flúor é mais eletronegativo, vai puxar mais do que o cloro, que vai puxar mais do que o bromo, que vai puxar mais do que o iodo, fazendo com que o ácido que tem o flúor seja mais forte do que o que tem o cloro, que é mais forte do que tem o bromo, que é mais forte do que tem o iodo. Ok? E aí, então, a gente vai para os compostos que a gente vai chamar de bases da química orgânica, que são os compostos de nitrogênio. Então, vai ocorrer em compostos que apresentam nitrogênio capaz de atrair átomos de hidrogênio, principalmente as aminas. As amidas a gente não vai incluir aqui, porque a amida ainda tem uma carbonila. A carbonila é um grupo retirador. Então, a gente não vai incluir, a gente vai fazer uma comparação entre as aminas. Então, a basicidade das aminas ela tende a aumentar com o efeito doador dos grupos R. Lembrando que, da aula passada, amina são compostos resultantes da substituição de átomos de hidrogênio da amônia. Então, se foi substituído um átomo de hidrogênio, tem uma amina primária, 2 átomos de hidrogênio, tem uma amina secundária, e se os 3 átomos de hidrogênio da amônia forem substituídos, eu tenho uma amina terciária. E aí, aqui a gente tem a estabilização que os grupos alquila, que esses R's, causam nas aminas. Maior estabilização. Isso aqui já é o ácido conjugado, porque já está com um hidrogêniozinho a mais, uma carga positiva. Então, quanto mais estável, mais forte é essa base, porque ele não vai querer devolver esse hidrogênio que ele pegou. Então, eu tenho aqui o íon amônio, que eu peguei a amônia e ela atraiu um átomo de hidrogênio. Eu só tenho a eletronegatividade, eu tenho toda a densidade eletrônica do nitrogênio só, porque os hidrogênios não têm densidade eletrônica para concentrar aqui no meio. Já o segundo, eu tenho a densidade eletrônica do nitrogênio, eu tenho uma densidade que esse R doou para o nitrogênio. Então, se eu tenho um pouco mais de carga negativa aqui, ele atrai mais o hidrogênio. Lembrando que basicidade está relacionada à facilidade de atrair hidrogênio para si, e a acidez, a facilidade de liberar hidrogênio. Então, se eu tenho mais carga negativa aqui, ele vai atrair mais o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 grupos, então, além da carga do nitrogênio, eu ainda tenho 2 grupos que doam mais densidade eletrônica, então vai ser mais básico. E aqui na terciária, eu tenho 3 grupos doando além da carga do nitrogênio. Então, seguindo essa ordem, a amina terciária é a mais básica de todas, ok? Só que temos um problema. Se eu tiver num solvente prótico, que a gente fala, ou seja, um solvente que tem hidrogênios que possam ser liberados, que fazem ligações de hidrogênio, o que vai acontecer aqui? Se a gente desconsiderar esse hidrogênio, por enquanto, estou olhando só a amina inicial, a minha base, que aqui já é o ácido conjugado, estou olhando só para a minha base, eu tenho uma grande concentração de carga negativa aqui. Aí, antes desse hidrogênio chegar, o que acontece? As moléculas de água vêm, ó, fica em volta. Se fica em volta, o hidrogênio não consegue chegar. Então, aquilo que era para ser a maior basicidade dele, o hidrogênio não consegue perceber, se torna uma base fraca. Então, toda vez que a gente tiver num solvente prótico, ou um solvente que faz ligações de hidrogênio, que são polares, vai ocorrer solvatação, que é o que a gente falou anteriormente, e aí esse hidrogênio não consegue se aproximar, ele não consegue perceber que tem um monte de carga negativa ali, porque essa carga está sendo estabilizada pelas moléculas do solvente em volta. E aí a gente traça uma nova escala de basicidade, ó. Isso ocorre apenas em fase gasosa, ou quando eu estou com minha substância pura, pois quando um solvente é adicionado às ligações de hidrogênio entre o ácido conjugado da amina e o íon amônio e o solvente, no caso, estabilizam melhor a carga positiva, aumentando o pK das aminas. Então, a gente começa a olhar agora a faixa inversa. Então, nas questões é bom ficar atento. Eu estou falando da basicidade de aminas
Com solvente ou sem solvente? Se a questão não fala nada, é sem solvente. Se ela falou, o solvente vai influenciar. E aí a gente tem uma escala inversa. Se a escala é inversa, agora o amônio é mais básico do que a primária, que é mais básico do que a secundária, que é mais básico do que a terciária, por conta da solvatação causada pelo solvente. Ok? E assim a gente finaliza a aula sobre ácidos e bases na química orgânica. Tchauzinho e até mais.